Agora vamos falar de economia com Alan Gani aqui no estúdio do Jornal da Manhã. Tudo bem, Gani? Bom dia, Colombo. Bom dia a toda a audiência. Gani, eu quero saber a sua opinião sobre a iminente indicação do próximo presidente do Banco Central, mas antes da sua análise, a reportagem de Brasília com André Anelli. De acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a indicação do sucessor de Roberto Campos Neto no comando do Banco Central vai ser discutida entre o presidente Lula e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Com essa estratégia, segundo Haddad, o executivo acredita que pode aumentar as chances do indicado ser aprovado na sabatina junto aos demais parlamentares. Entrou no radar do presidente essa questão. E ele ficou de discutir com o presidente Pacheco essa questão da sabatina, em virtude do calendário eleitoral. Ele quer garantir que o seu nome indicado possa ser sabatinado nesses esforços concentrados que são feitos. E ficou de discutir com o presidente Pacheco. Atualmente, Gabriel Galípolo, diretor de política monetária do Banco Central, é o nome mais cotado para assumir a presidência da autarquia. O mandato do atual comandante do Banco Central, Roberto Campos Neto, termina no dia 31 de dezembro, mas, segundo Haddad, a indicação do substituto será antecipada. O nome é atribuição exclusiva do presidente anunciar, né? Mas já tem uma... E a data? Então a data vai depender dessa conversa do presidente Pacheco. Mas tem uma expectativa para que seja ainda esse mês? Ou eu acredito que vai ser nas próximas semanas. Acredito. Campos Neto vem sendo duramente criticado pelo presidente da República por conta da condução da política monetária, com a interrupção do ciclo de queda da taxa Selic, a taxa básica de juros. A antecipação da indicação do substituto de Campos Neto é uma forma do governo tentar diminuir a influência do atual presidente da autarquia no mercado financeiro. De Brasília, André Anelli. Gani, segundo o ministro da Fazenda, entrou no radar do presidente Lula. Depende de uma conversa agora com o presidente do Senado para que eles marquem a sabatina para antes da eleição, ou seja, durante o mês de setembro ou antes do segundo turno até o fim de outubro. Ou seja, estamos chegando ao fim ou ao início, talvez, de um processo que vai ser muito interessante de acompanhar, né? Porque nós vamos ter ainda um mandato com algumas reuniões do Copom sob orientação do atual presidente, já com outro indicado, provavelmente fazendo parte da diretoria que vai tomar decisões, enfim. É um processo super delicado, né, Gani? Exatamente. E essa comunicação ela tem que ser muito bem feita, porque a política monetária depende muito da credibilidade. E essa credibilidade está ligada muito à própria comunicação do Banco Central e à transparência. Tudo indica que será Gabriel Galípolo. E aí tem uma grande dúvida. Será que o Gabriel Galípolo vai ser um presidente do Banco Central que vai ceder às pressões do presidente da República para baixar a taxa de juros a despeito de piora das expectativas inflacionárias? Ou no momento que ele sentar naquela cadeira, ele vai agir como um presidente do Banco Central, agindo de maneira técnica e não colocando a sua biografia em risco. Ele tem aí passagens importantes pelo mercado financeiro, muito embora a passagem acadêmica seja mais ligada à esquerda, políticas keynesianas, mas no mercado financeiro ele tem um bom trânsito. Quem será Gabriel Galípolo? Essa é a grande dúvida do mercado financeiro. E a partir de janeiro, a gente já vai ter uma boa ideia de como que vai agir a diretoria do Banco Central, o Comitê de Política Monetária. Lembrando que não depende apenas do Gabriel Galípolo. A decisão de um aumento ou corte da taxa Selic é um colegiado ali de 8 diretores, mais o presidente do Banco Central, mais por hora, as sinalizações são positivas. Vamos ouvir também a análise, a opinião da Amanda Klein e do Vilela a respeito dessa página que, como disse o ministro, entrou no radar do presidente da República e hoje é difícil encontrar alguém que não aposte no Gabriel Galípolo. Qualquer nome que não seja ele vai ser uma surpresa aparentemente, não é, Amanda Klein? Não só está certo o nome de Galípolo, Rafael Colombo, como o novo e o atual presidente do Banco Central, ou seja, Galípolo e Roberto Campos Neto, estão jogando juntos numa espécie de transição informal e sinalizando para o mercado
que ele pode confiar que o Banco Central vai continuar prestando atenção na meta, que o principal compromisso do Banco Central é em atingir a meta da inflação, que é de 3% ao ano. E isso tem funcionado. Tanto que tem uma matéria hoje no jornal Valor Econômico que diz: Galípolo protagoniza retomada de credibilidade do BC. O que aconteceu? O Galípolo deu algumas declarações duras na segunda-feira. Ele disse que a alta dos juros está sobre a mesa. Ontem, Roberto Campos Neto participou de uma audiência na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional. Também voltou a dizer que agora não há como reduzir juros. E essas mensagens duras, né, de compromisso em atingir a meta de inflação, mesmo que ao custo de alta de juros, pega muito bem no mercado financeiro. Tanto que o dólar reduziu, está na 6ª sessão seguida de redução do dólar e do prêmio de risco sobre o real. Ou seja, essa estratégia tem sido bem sucedida, querendo sinalizar para os investidores e para o mercado financeiro que eles podem, que o Banco Central continuará a ter credibilidade. Exatamente, e com isso, nós talvez venhamos a ter um quadro onde o governo federal vai deixar de ter, no comando do Banco Central, o seu elemento de antagonismo político. Ao longo desse um pouco mais de um ano e meio, do atual governo, o presidente do Banco Central ele foi escolhido, e claramente com interesse político, de ser um antagonista, de ser a figura a ser criticada por parte do governo, até pela questão fácil de não ser um elemento político, ter o discurso fácil de que qualquer cidadão, via de regra, quer juros mais baixos. Isso é algo que a sociedade sempre almeja. Então, nesse sentido, o governo vai ter dificuldade, porque a partir de agora, ou a partir do ano que vem, terá um aliado e terá a obrigação de adotar um receituário, que é um receituário que muitas vezes não é aquele receituário palatável do ponto de vista político, exige algumas medidas um pouco mais amargas, mas é o receituário que vem fazendo com que o Brasil venha a colher, esteja colhendo bons resultados no campo da economia.